ainda nas repercussões, um outro ministro que se pronunciou após receber a notícia do indiciamento foi Dias Toffoli. A nossa produção também separou esse trecho. Acompanhe. Tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. E isso é abuso de poder, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, que estará presidindo o Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. Porque é disso que se trata, presidente ministro Gilmar Mendes, quando surge um relatório aventureiro desse. Tá aí a manifestação do ministro Dias Toffoli. Agora, para além das falas do ministro, tem um outro aspecto que os nossos comentaristas mencionaram sobre esse cenário de insatisfação do Senado Federal, né, dos congressistas, para com o Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha o noticiário talvez diga, poxa, então eles estão insatisfeitos mesmo com o STF. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, isso não começou agora, né, Beraldo? Até o Mota trouxe essa reflexão há pouco. Muito desse cenário tem a ver com atitudes reiteradas do Senado Federal ao longo dos últimos anos, né? O Senado podia ter feito alguma coisa. Quantas oportunidades não apareceram para que o Senado aparecesse, né? Quando a gente fala de freios e contrapesos, é preciso destacar o papel do Senado Federal. Muitas oportunidades o Senado teve essa chance e não fez. E agora? Pois é, Canhoto, nas últimas 2 décadas, ou quase 2 décadas, o Senado Federal foi totalmente conivente com uma prática adotada ainda nos primeiros governos Lula, em que aquilo que a Constituição estabelece como pré-requisito para a indicação de alguém ao Supremo Tribunal Federal foi simplesmente ignorado e outros elementos passaram a ser priorizados, como, por exemplo, o nível de amizade, o nível de confiança do presidente no indicado, o quão fiel aquele indicado é do presidente, o quanto ele se compromete a aliviar a barra dos próprios senadores que aprovam. O Mota traz uma reflexão que é fundamental. O Senado Federal tem papel constitucional para impedir que ocorra aquilo que ocorreu no Brasil. Portanto, eles são responsáveis e não adianta agora vir bater no peito, se fingir de indignado, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito pela 2ª vez, ou seja, não era uma novidade Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Todos ali sabiam como ele se comporta. E ele foi eleito com 73 votos, 73 de 81. Ou seja, a vasta maioria, quase a totalidade dos senadores, inclusive esses que ficam aí fingindo indignação porque os processos de impeachment não andam, apoiaram o senador Davi Alcolumbre. Foram todos feitos de trouxa? Foram todos enganados? Qual é a reação que vai haver? Porque eu vejo muito vídeo na internet, mas a ação dentro do Senado Federal, na tribuna, operando com o regimento debaixo do braço para inviabilizar o avanço de pautas que interessem ao próprio presidente do Senado e ao governo, isso eu não vejo acontecer. Parece que tem uma preguiça. Se não for para viajar, ficar de bermudinha no saguão do hotel fingindo que está resolvendo o problema das tarifas que os Estados Unidos impôs ao Brasil, aí ninguém quer trabalhar. Então, Canhoto, eu vejo todas as digitais do Senado Federal e, para piorar, aqueles que foram eleitos prometendo serem a mola propulsora da mudança estão ali se omitindo com um papel subalterno em toda essa situação.
não estão, a maioria não está honrando o voto que recebeu, mas ficam lá 8 anos de mandato, casa paga, motorista, carro novo, mais de R$500 bilhão em emendas parlamentares para distribuir ao longo desses anos. Aí é moleza, aí é muito fácil. Portanto, Candiato, é o que você disse, Senado Federal é o grande responsável pelo absurdo que o Brasil vive hoje. Deixa eu passar para o Mota, que tem um outro aspecto importante. Mota, apesar de todas essas discussões, é importante lembrar que nós estamos às vésperas de um processo para admitir um novo integrante na Suprema Corte, né? O quanto essas informações que vêm à tona, o relatório da CPI do crime organizado, as investigações do Banco Master, o quanto isso pode contaminar e alterar aquele curso normal, né, para a admissão de um novo integrante para a Suprema Corte. Talvez esse não seja o melhor momento para que o Senado se debruce e faça a sabatina. Talvez fosse melhor adiar esse processo? Ou não, Candiato. Talvez esse fosse o momento ideal para o Senado tomar consciência do que está acontecendo no Brasil. E você veja que interessante. A principal queixa contra a nossa Suprema Corte é o ativismo político. E aí a gente vê esse gesto da CPI do crime organizado, que eu estou aqui criticando, porque eu acho que o Senado deveria estar usando as ferramentas mais eficientes que ele tem para tomar alguma providência e não indiciar, que é uma coisa que não tem significado nenhum, porque a própria PGR que está sendo indiciada é que teria que dar andamento com a denúncia criminal. E aí, diante desse cenário de ativismo judicial, a gente vê a resposta de ministros que são discursos políticos. Esses discursos estão mostrando claramente a ideia que a Corte faz de si mesma, como um poder acima de todos os outros, decisor de última instância, que não pode, em hipótese nenhuma, ser desafiada ou criticada. Então, a gente olha para essa próxima sabatina que está vindo por aí com um sentimento misturado. Quem sabe o Congresso Nacional não resolve usar essa próxima sabatina para mudar o curso dos acontecimentos. Mas eu sou o cético de plantão aqui, Candiato. Eu sou aquele que diz que é muito difícil que as coisas mudem. Eu gostaria de ter uma opinião diferente. O que acontece é que o histórico do Senado e do Congresso Nacional não dá nenhuma razão para isso. São preciso mudanças muito grandes na estrutura do Estado brasileiro e eu não vejo hoje no Congresso Nacional parlamentares com essa disposição.